Opa, eu sou o Yarlon e eu tô há 6 dias sem postar vídeo. Nesse tempo eu fiquei vendo um manhwa chamado Get Schooled, que é muito bom, vale muito a pena ver. Então dá uma pequena chance, se acomoda, não sei, só fica aí que vai ser rapidinho e vai valer muito a pena ver esse vídeo. No começo do manhwa nos é explicado que os alunos eram disciplinados com força física, mas então foi criada uma lei chamada Ato contra Punição Corporal, que proibiu os professores de usarem força física contra os alunos. Então isso acarretou nos alunos sendo mais agressivos com os professores e tirando vantagem dos próprios professores com essa lei. Até que certo dia um professor foi de base por culpa de um aluno, ou seja, o velho empacotou por causa de um aluno da escola. Depois desse início do manhwa, nos é mostrado um garoto indo em direção à escola quando de repente ele encontra um corpo na rua. Esse era Daeseoki Park, um aluno do 2º ano que havia ido jogar no Vasco de propósito por conta do bullying que ele sofria, já que ele era o aluno mais bulinado da escola e era conhecido como Dae Merda por todos. E no momento em que o garoto que estava indo para a escola viu o corpo do Daeseoki, ele simplesmente riu, maluco, simplesmente coringou do nada. Mas a risada não durou muito, logo ele foi interrompido com um chutão no estômago. Então os valentões começam a apostar quantos decibéis alcançam os gritos de dor do moleque que tá vindo pra escola. Então o moleque que tá apanhando começa a explicar que o cara tido de Vasco, Daeseoki, era o perdedor número 1 do 2º ano, então ele automaticamente era o perdedor número 1 do 1º ano. Então a gente volta no passado desse aluno e ele começa a explicar que no início do bullying ele até avisou pros professores para que eles fizessem algo, mas isso só fez ele ser mais odiado ainda pela classe dele. Então ele saiu de rejeitado da classe para perdedor número 1 do 1º ano. Ainda nas memórias, esse aluno relembra que ele ouviu um professor dizendo que agradece por essa nova lei que proibiu o uso de força física por parte dos professores, já que assim eles evitariam brigas com os alunos e não seriam espancados até ir jogar de Vasco, igual aquele professor lá do início do manhwa. Então esse aluno entende que os professores não iriam ajudar mesmo que os alunos estivessem sendo brutalmente espancados. Mas o pico de esperança surge quando uma viatura da polícia começa a investigar a jogada de Vasco proposital do Daeseoki, o aluno que foi de base, e esse aluno começa a ficar esperançoso que a polícia possa descobrir o bullying que os alunos sofrem naquela escola e prender aqueles que bulinaram do Daeseoki, já que todos os alunos sabiam disso. Mas diferente do que ele esperava, a polícia concluiu que o Daeseoki foi de Vasco propositalmente porque ele estava muito estressado com os estudos. Mas a gente sabe que o Daeseoki não foi jogar no Vasco por causa das notas dele. E apesar de todo o 2º ano que foi interrogado pela polícia saber que o Daeseoki sofria bullying, quem que fazia o bullying, nenhum deles falou. Então o garoto mais uma vez é espancado a chutes e um dos valentões pede que ele traga um lamen, um miojo, uma comida. Depois desse acontecido, o moleque frustrado com toda essa situação decide que vai jogar de Vasco também, mas quando ele estava prestes a se jogar, aparece um homem misterioso atrás dele. Então o homem misterioso se apresenta como uma espécie de professor e convence ele a não ir de Vasco. Então o homem misterioso pede que o moleque leve ele para a sala dos professores, então ele acompanha ele à sala dos professores. Então o Homem de Preto começa a olhar para o moleque e fala que ele deveria aguentar porque só faltam 3 anos e ele precisa entrar na marinha e ficar mais forte. E o moleque fica confuso sem saber como que ele sabe daquilo e ele diz que se ele soubesse o quão difícil é aguentar tudo isso porque ainda são 3 anos pela frente. Mas ele mal tinha chegado na sala dos professores e aquele valentão que tinha pedido uma comida para ele já vem logo com um chutão. Então o garoto começa a ser humilhado igual um saco de bosta e aí o Homem de Preto rapidamente puxa os cabelos do valentão e começa a bater na cara dele. E após o valentão se levantar e perguntar se ele é um professor e desafiar ele a bater nele de novo, o Homem de Preto começa a bater nele mais uma vez. Então do nada o Homem de Preto puxa uma espécie de cacetete e começa a bater ainda mais no valentão. E após a surra no valentão, ele começa a conversar com o diretor e o vice-diretor da escola e ele explica que foi enviado àquela escola e que entrou escondido porque sabia que o vice-diretor e o diretor iriam esconder os escândalos da escola caso ele avisasse que iria vir. Então descobrimos que o Homem de Preto trabalha para o Ministério da Educação, mais especificamente a Agência de Proteção dos Direitos dos Professores. Então ele começa a relembrar daquele professor que foi de ralo por conta de outro aluno e que após isso o ato de proteção dos professores foi passado e o Ministério da Educação criou uma agência só para isso. E as pessoas chamam essa agência de APDP e essa mesma agência dá assistência social para escolas que têm administração ruim. Então o Homem de Preto começa a falar que essa instituição é para escolas como essa que tentam cobrir a jogada de Vasco de estudantes subornando os policiais. E aí aqui, para quem não entendeu ainda, a gente descobre que
que os policiais foram subornados pelo diretor e o vice-diretor, por isso os alunos do segundo ano não disseram nada, pois foram instruídos a ficarem calados. Então o Homem de Preto diz que aqueles que trabalham para a APDP podem educar até mesmo os diretores e professores da forma que eles preferirem, inclusive usando força física. Então vocês estão vendo que não tem escapatória não, se professor e diretor fazer merda, vai levar pau também, não é só aluno não. E o primeiro capítulo do manhwa finaliza com o Homem de Preto dizendo que com essa autoridade dada pelo governo a ele dará uma educação de verdade para essa escola. Então, partindo para o capítulo 2, o manhwa já começa com o diretor e o vice-diretor da escola tentando convencer o Homem de Preto a falar bem da escola deles para o Ministério de Educação, já que ele faz parte do ministério. E para isso eles falam sobre ex-alunos que se formaram e que eram ótimos na escola e também tentam subornar o Homem de Preto, mas ele logo se levanta e diz que eles entenderam errado e que ele não tem o poder para julgar a escola, então não adianta bajulá-lo. E antes de sair da diretoria, ele pergunta ao diretor onde está a sala do Daizoki, aquele moleque que tinha ido de Vasco. Então o manhwa corta para um dos valentões, obrigando o aluno a tomar água e batendo nele, dizendo que tá fazendo isso pelo seu amigo, que se chama Jun Yeong, eu acho que é assim que se fala, que tá de ressaca. Então o careca começa a explicar que se algum professor suspeitar do cheiro de álcool é só botar a culpa nesse aluno que eles estão bulinando. E o Jin Yeong diz que só não se importa se algum professor pegar ele, e aí o aluno careca complementa dizendo que realmente ninguém ia mexer com ele porque ele é filho de um deputado importante. Então depois de algumas conversas soltas sobre o vídeo do Homem de Preto arregaçando aquele valentão do lamen, o mesmo professor de preto entra na sala de aula e avisa que irá substituir o professor daquela sala, explicando que é a primeira vez dele dando aula, e o careca já olha com aquela cara de quem vai fazer o professor de otário. Então o Homem de Preto começa a fazer a chamada dos alunos, até que em certo momento ele chama o nome do Daizoki e o clima da sala fica extremamente tenso. Até que o careca explica que as notas deles estavam ruins, então ele decidiu conhecer o Pelé, né? Mas a gente sabe que isso é mentira. O professor por hora deixa isso passar, porque ele começa a reparar que um dos alunos está muito vermelho, e era aquele aluno lá do início que estava sendo bulinado pelo careca. E aí o professor pergunta pro moleque se ele tá bem, se ele tá passando mal, aí do lado o careca começa a acusar ele, falando que ele tinha bebido e por isso que ele tava vermelho desse jeito. Mas meu mano de preto olha logo na cara do careca e já mete pro Sherlock Holmes dizendo exatamente o que aconteceu e também falando que foi o cabeça de boliche que mandou o Daizoki de Vasco. E aí essa espécie de Saitama da Deep Web fica puto e vai pra cima do professor, mas o professor é mais rápido e já puxa ele pelo beiço e taca-lhe pau. E após o professor jogar o careca no chão, ele fala que essa escola tem 3 grandes problemas que precisam ser consertados, e esses problemas são o tratamento dos alunos com os professores, que é horrível, todos os alunos fazem os professores de otários, o bullying desenfreado que os alunos sofrem, e por último, mais não menos importante, a própria escola tentando encobrir o incidente do aluno que foi de F. Então o Homem de Preto finalmente se apresenta e ele diz que é o supervisor e o seu nome é Hwajin Na, da Agência de Proteção aos Direitos dos Professores, ou como também é conhecida, a APDP. E essa agência fica sob o comando do Ministério da Educação. Então o Homem de Preto, ou como a gente conhece agora, o Hwajin, começa a contar que a escola deles é o primeiro caso que eles pegam desde a fundação da APDP, e que basicamente eles estão testando esse novo método de ensino baseado na punição corporal. Então basicamente a escola deles é um teste. Então após isso, o Hwajin começou o tratamento rígido com os alunos, falando que os alunos deveriam fazer silêncio enquanto o professor faz a chamada, e que se não quisessem acabar como o careca, todos deveriam se levantar. Mas o amigo do careca então diz que não precisa escutar o Hwajin, que todos devem sentar. Então, como todos na classe têm medo do Jin Yeong, todos eles sentam, e aí o Jeong pergunta pro professor o que ele fará, já que os alunos respeitam mais ele do que o próprio professor. Então o professor chama o Jeong pra frente da sala e o Jeong recusa, e aí o professor diz que se ele não for lá na frente, ele vai ter que ir lá atrás, e isso não vai ser muito bom pra ele não. Então o Jeong desafia ele, o chamando pra perto, e o professor anda em direção a ele, e dessa forma encerra o capítulo 2 de Get Schooled. E meus amigos, que mão a boa, ainda tem mais briga, mais luta, nossa, ainda acontece tanta coisa. Então comenta se você gostou, se você quer a parte 3, a parte 4, para ver o desenvolvimento da luta entre o professor e o Jeong. Só falar nos comentários que se der bom esse vídeo, eu vou estar trazendo as outras partes desse manhwa. Enfim, eu sou o Yalo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Cara, considere se inscrever, deixar seu like. Eu tô há basicamente 4 horas gravando áudio, muito complicado. São 6 horas da manhã, eu tô gravando esse áudio desde umas 4 horas da manhã, enfim. É bem complicado, então qualquer coisa que você puder me ajudar, dando um like, se inscrevendo, já ajuda muito, comentando o que você achou do vídeo. Sério, pode parecer que não, mas eu leio, vejo
Enfim, cada um é extremamente precioso, ainda mais pra mim que é um canal pequeno. E eu também tô tentando atingir a monetização, então você se inscrevendo me ajuda demais, até porque falta mais ou menos uns 130 inscritos. Enfim, se você quiser assistir outro vídeo do meu canal, tá bem aí na tela. Você pode clicar no vídeo mais recente ou nesse vídeo do iceberg de One Piece que eu sempre coloco, que é muito bom. E como eu sempre digo, né, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.